E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Hoje, a gente vai mergulhar em um capítulo chamado A Dedicação, que pega um momento que parece super simples e mostra como ele é, na verdade, cheio de profundidade. É isso mesmo, Dani. A história que vamos analisar começa com um ritual que era bem comum, quase burocrático, sabe? Mas que escondia um significado que, literalmente, mudaria o mundo. Bora descobrir juntos? Nossa, e que frase, hein? É uma daquelas que ecoam, né? Foi dita por um senhor chamado Simeão, no meio de um templo lotado, mas era como se ele estivesse falando para a eternidade. E a verdade é que quase ninguém ali entendeu a dimensão do que estava acontecendo. Exato. E para a gente entender o peso dessa frase, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. 40 dias, para ser exata, depois do nascimento de Jesus. Foi nesse dia que José e Maria foram até Jerusalém para cumprir um ritual, uma obrigação da lei da época. Exatamente. E, assim, não era uma sugestão, né? Era a lei mesmo. Uma lei com raízes muito, muito profundas na história daquele povo. Era uma forma de reconhecer que o primeiro filho pertencia a Deus em memória de um grande livramento lá do passado. E tem um detalhe aqui que eu acho fascinante. A oferta que a família fazia dependia da sua condição financeira. Então, quando José e Maria levaram a oferta dos pobres, eles não estavam só seguindo a lei, eles estavam mostrando abertamente a sua condição humilde. Bem diferente da imagem de realeza que muita gente esperava, né? Com certeza, Elisa. E é louco pensar que, para o sacerdote que estava ali, era só mais um dia de trabalho. Ele seguiu o protocolo, sabe, fez tudo de forma mecânica, sem a menor ideia de que estava segurando nos braços a criança que era o centro de toda a fé que ele professava. Pois é, e é aqui que a gente começa a cavar mais fundo, né? Porque esse ritual, que para o sacerdote era só uma formalidade, estava na verdade carregado de um simbolismo que vinha, olha, desde o início dos tempos. Perfeito. E o ponto-chave é esse. Cada detalhezinho ali contava uma história. Essa exigência de uma oferta sem manchas, sem nenhum defeito, não era uma regra aleatória. Era um símbolo direto, uma figura da natureza perfeita de Jesus. Nada ali era por acaso. E essa tradição, gente, não surgiu do nada. É como se fosse um fio que conecta toda a história, sabe? Começa com uma promessa lá no Éden, passa por aquele evento marcante da libertação do Egito, onde o sangue de um cordeiro salvou os primogênitos, e tudo isso culmina nesse ritual no templo. É incrível, né? Porque enquanto a galera oficial ali do templo não viu nada demais, um dia comum, o evento não passou despercebido por algumas pessoas. Gente que, digamos, estava vendo tudo com outros olhos, com uma outra percepção. E um deles era esse senhor, Simeão. Pensa só, um homem super justo que tinha recebido uma promessa de que ele não morreria antes de ver o Messias com os próprios olhos. Ele esperou a vida inteira por esse momento. E naquele dia, algo o guiou direto para o templo. E esse contraste é gritante, né? De um lado você tem o sacerdote, focado na rotina, na regra, no piloto automático. Do outro, Simeão, totalmente conectado com a profecia, com a realidade espiritual por trás de tudo aquilo. É a diferença entre só olhar e realmente ver. E o mais legal é que ele não estava sozinho nessa. No exato momento, chega outra pessoa, uma profetisa chamada Ana, uma senhora super conhecida pela sua devoção que vivia no templo. Ela também reconheceu o menino na mesma hora e começou a agradecer a Deus, confirmando o que Simeão tinha visto. Só que essa bênção, esse reconhecimento do Simeão não veio sozinha. Veio com uma profecia. E uma profecia bem pesada, meio agridoce, sabe? Especialmente para Maria, a mãe do menino. Exato. E essa é a pergunta que fica no ar, né? O grande paradoxo que a Maria deve ter sentido naquele momento, segurando o filho nos braços. Como que uma bênção tão gigantesca pode, ao mesmo tempo, carregar um anúncio de tanta dor? Pois é. Basicamente, Simeão disse umas coisas bem fortes para ela. Primeiro, que aquele menino ia dividir as pessoas, sabe? Para uns, seria motivo de elevação, para outros, de queda. Que ele seria um sinal de contradição. E o mais direto para ela, que uma dor como uma espada atravessaria a alma dela. E a gente precisa tentar se colocar no lugar da Maria, né? Ela, como a maioria das pessoas na época, esperava um rei, um libertador que se sentaria no trono de Davi. Ela ainda não conseguia visualizar que o caminho para esse reino passava por um sofrimento e um sacrifício que ninguém imaginava. E aquela última frase da profecia,
Nossa, ela é a chave de tudo, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ou seja, a vida de Cristo ia funcionar como, sei lá, um raio-x da alma, revelando o que realmente estava dentro de cada um. É uma ideia muito forte, né? É como se a vida de Cristo colocasse um espelho na frente de todo o universo. De um lado, esse espelho revela o coração do Pai, amor total que se sacrifica. Do outro, o coração de Satanás, puro egoísmo e ódio. E bem no meio, ele revela o nosso coração, mostrando de que lado a gente realmente está. Exatamente, do comecinho ao fim, da manjedoura até a cruz. A vida dele é um convite constante para uma escolha, uma entrega. E a forma como a gente responde a esse convite, bom, isso diz tudo sobre o que realmente move o nosso coração. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, que fica para a gente pensar mesmo, sabe? Se a vida de Cristo funciona como esse grande revelador que expõe o que está no interior, o que a nossa reação a ele hoje está revelando sobre o nosso próprio coração? Uma pergunta e tanto para a gente fechar. Pessoal, muito obrigado por terem mergulhado com a gente nesses detalhes. Obrigadão mesmo pela companhia de todos. Lembrem-se que isso aqui é só um resumo, um gostinho para despertar a curiosidade. O material completo tem muito mais a oferecer. Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição.